Beleza, então nós vamos para o nosso, Alisson, nosso o quê? Nosso momento Old Gangster. Yes, OG. E dessa Ótimo. vez, um OG arregou, né, cara? Como o nome pede. Né, eu como pessoa, o Billzinho de 12, 13 anos, que viu no comentário aqueles 30-30 da ESPN sobre o Detroit Pistons e quase foi um torcedor do Detroit Pistons, Alisson. Já te disse isso, né? Sim, sim. Fiquei feliz em escolher esse cara, né, meu? O cara, obviamente, ele é ligado com o time que foi campeão na temporada que nós estamos falando, que é o Detroit Pistons. Ah, já sei qual é, meu. É o Isaiah Thomas. É o Isaiah Thomas, Alisson? Eu caí nesse bait, cara. Não é o Isaiah Thomas. O nome dele é Joe Dumars. Joe Dumars, cara. Sério. O cara aí, quem... Eu nunca mais achei esse documentário do 30-30 pra achar, né? Pra achar, não, pra ver. Mas quem achar, ver, cara, é foda, porque tu pega ali o outro lado da moeda dos Bad Boys de Detroit, né? Que eram os Sim, caras que jogavam muito e batiam muito também. exatamente. Então, o Joe Dumars, ele jogou na época que eu acabei de falar, dos Bad Boys de Detroit. Jogou junto com Isaiah Thomas, jogou junto com Bill Laimbeer, jogou junto com Dennis Rodman, quando Dennis Rodman era rookie. E, cara, foi assim o auge, né, da rivalidade Pistons e Boston Celtics, que eram os dois melhores times do leste, né? E ele, o Joe Dumars, foi draftado pelos Pistons no primeiro round. Ele foi a escolha número 18 no draft de 85. E ele jogou a carreira inteira nos Pistons, assim como o Isaiah Thomas. E ele tem até a camisa aposentada pela franquia, né? A camisa número 4. Uhum. Alisson, uma coisa legal, cara, é que, antes da gente falar dos stats dele, né? Aham. Tu conhece um tal de MJ? Só o segundo maior jogador da história. Não vamos falar sobre isso. O Michael Jordan falou que o Joe Dumars foi o melhor defensor que ele enfrentou na carreira, né? Ele foi um cara, né, obviamente naquela época ali, principalmente com o Michael Jordan, naquele Detroit Pistons, o Joe Dumars com certeza foi muito mais agressivo do que deveria ter sido, tá ligado? Sim, Na sim, marcação. Ah, né, naquela época eles tinham o Michael Rose, o time do Detroit, sim. né? Só para contextualizar um pouquinho, né? Eles tinham umas regras do Michael Jordan quando eles iam marcar o Michael Jordan, o que eles faziam? E uma das regras era nunca deixar o Michael Jordan pular. Então eles faziam. Sim, Cara, se tu pesquisar no YouTube os lances de defesa do Detroit contra o Michael Jordan, o bagulho era quase WWE, tá ligado? sim, sim. Era apelação total. Exato. Mas o Joe Dumars era um grande defensor também, tá ligado? Cara, o Joe Dumars ele veio do college de McNeese State University. Ele teve 1.018 jogos na carreira, certo? Média de 16 pontos por partida, 2,2 rebotes e 4,5 assistências. Field goal de 46%. E Alisson, um dado interessante, cara. Ele teve um field goal de 3 pontos de 38,2%. Pois é, Não, cara, quando eu vi essa estatística eu fiquei, cara, que esquisito. Mas eu tenho certeza que ele deve ter chutado, sei lá, 10 bolas de três na carreira dele. Nessa época não se arremessava tanto de longe, né, cara? e mesmo assim ele teve um aproveitamento bom. Sim, sim. Hoje já chamaria a atenção das franquias. Além da defesa, Exato. né? E ele tem um apelido, Alisson, que é relacionado ao nome e a uma das maiores qualidades dele. Joe D, né? O Joe e o D de defesa e de Dumars, né? Então eles faziam esse trocadilho aí. Ele é Hall da Fama, tem a jaquetinha laranja, como eu disse, ele entrou em 2006. Ele é 6 vezes All-Star da liga, 2 vezes campeão da NBA como jogador, gravem isso. 3 vezes ao NBA, foi em 1985, 86, ele esteve no time dos melhores rookies da liga. Ele foi 5 vezes
é selecionado pro time de defesa da liga, cara. E, óbvio, né? Porque a defesa dos Pistons era absurdo, absurdo. Sim, E era uma coisa de louco aquilo ali. principalmente no perímetro por causa dele, né? Ah, e ele foi Finals MVP, ele foi o melhor jogador das finais de 88 e 89. Então, cara, esse aqui é um cara que eu sou fã. Eu posso falar que eu sou fã dele, tá ligado? Ah, esse cara, ele. Bom, mais pra frente a gente vai comentar o porquê, né? Mas ele. é, a gente associa muito o Detroit Pistons com o Isaiah Thomas, né, cara? Porque o do Mars ele foi o MVP das finais de 89 e o Isaiah Thomas foi de 90, né? E o Isaiah Thomas ele era mais falastrão também, ele provocava o Jordan, provocava o Magic Johnson. Então a gente ficou com essa imagem de que o Isaiah Thomas era o maior cara da franquia de Detroit, mas se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, o do Mars acho que tá um degrauzinho acima do Isaiah Thomas, cara. Ah, meu, é que o Isaiah, ele é muito a cara de Detroit, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que ele é o Pippen do Jordan, tá ligado? O Joe do Mars é o Pippen pro Isaiah Thomas, tá ligado? Pode ser, pode ser. Porém, né, do Mars, melhor jogador. Ah, o maiores pontos dele na carreira, né, foi 45 pontos em um único jogo, 10 rebotes, 15 assistências em um único jogo, 5 roubos de bola e 2 blocos, né? Lembrando que ele era um shooting guard, ele era um ala armador, ele jogava exatamente do lado do Isaiah Thomas, né? Sim. E as médias de ponto dele nos playoffs nunca foi menor que 10 pontos. Então, um cara que aparecia bastante também, né, meu? Ah, e contribuía muito dos dois lados da quadra, né, cara? Segurava na defesa e conseguia ser um pontuador eficiente no ataque. Exato. Ele é o segundo jogador com mais pontos pelos Pistons. Ele tem 16.401. Atrás apenas, óbvio, do Isaiah Thomas, com Uhum. 18.822. Então, não teve tanta diferença assim de pontos, né? 2.000 e alguma coisa. Sim. Ele é o jogador com mais jogos pelos Pistons, Alisson. Ele tem 1.018 jogos. O segundo jogador com mais assistências na história do Pistons, com 4.612. Atrás do Isaiah Thomas, aí fica desproporcional, né? O Isaiah Thomas é o primeiro com 9.061. É, aí já fica mais discrepante, né, cara? É quase o dobro das assistências. Mas é também por causa da posição do Isaiah Thomas com o Joe do Mars, né, cara? O Isaiah Thomas precisava ser mais garçom do que o Joe Dumars, né? Sim, não. Era isso, né? O Isaiah Thomas tinha a função de passar mais a bola, ficava mais tempo com a bola. E também entra numa questão que o Isaiah Thomas, ele passava como ninguém, cara. O cara é muito bom passador. Então e é a combinação perfeita, meu. Tu tem um ala armador ali que defende e ataca muito bem. Tu tem um armador que defende bem e passa muito bem. Tem um ótimo controle de bola que era o Isaiah Thomas, né? Sim, sim. Ah, esse time do Detroit, ele era muito completo, né, cara? Ele ficou conhecido por bater demais, né, e por anular o Michael Jordan, e por frear também as conquistas do Larry Bird ali no final dos anos 80. Mas, cara, era um time muito legal de assistir. Assim, como entretenimento, era maravilhoso ver o Detroit dos anos 80 jogar. Não era só porrada, tinha muita técnica ali também. É que assim como tudo no todos os esportes tem, né? Um time que ele não é o queridinho, ele vai ser rotulado de alguma coisa negativa, né? E o Detroit É, Pistons, obviamente, não era o querido, porque tu tinha o Boston, que já era multicampeão, e depois tu sim, já tinha o Michael Jordan, que era a cara da NBA, e os caras estavam ali enchendo o saco, e eram os bad boys, falavam, e, sim, sim. e eu Falavam e faziam. Falavam e falava, faziam. falava, eles Que, né? falavam até umas coisas que não deviam também. Eu É. não, eu não lembro agora, né, uma história só sobre o Detroit, né, daquela época. Eu não lembro quem foi, tá? Se foi, acho que foi o Isaiah Thomas que falou, ou o Bill Lambier falou,
Mas acho que o Bill Laimbeer não falou. Eu acho que foi até o Dennis Rodman, cara. Foi um desses caras que falou e o Isaiah Thomas meio que tomou junto as rédeas e deu mó treta na NBA. Que foi o racismo reverso, Alisson. Tu ficou sabendo dessa história aí ou não? Não, essa eu não tô ligado. Eu não lembro qual jogador que foi, tá, pessoal? Até porque eu acabei nem planejando falar essa história aqui no podcast, mas é que veio na minha mente agora. Algum jogador do Detroit falou que se o Larry Bird fosse preto, ele ia ser só mais um jogador na liga, tá ligado? Não ia ter todo o Meu hype que tem, Deus. tá ligado? E a NBA tomou isso como se fosse um caso de racismo extremo e pá, tipo, como é que é o nome? Coletiva de imprensa. Aí Aham. botava o Isaiah Thomas do lado do Larry Bird, tipo assim, pra eles tretar Meu mesmo, tá ligado? Deus. Sim. Exatamente. Mas, cara, voltando ao Joe do Mars, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre ah, as finais dos anos de 1990, né, Alisson? Uhum. O pai dele, né, já estava internado há umas 3 semanas. Ele tinha um quadro de diabetes avançado, tinha perdido uma perna já. E a história é que o Joe do Mars já meio que tava sentindo que o coroa dele poderia vir a falecer, né? Uhum. E daí ele falou com a mulher dele, eles fizeram um pacto, digamos assim, né? Ele falou que se o pai dele morresse durante o jogo ou antes, enfim, ela não ia avisar ele, tá ligado? Pediu pra não avisar ele por causa Aham. para ele se concentrar e tudo mais. E aconteceu, né? O pai dele faleceu 3 horas antes do jogo, de Nossa. um jogo, e a esposa não contou pra ele. Ela disse só pro Isaiah Thomas, pro coach, que era o Chuck Daly, e Uhum. pra um assistente do Chuck, a notícia, né? Ela tinha prometido pro Joe que não ia contar pra ele, né? Aham. E esse jogo, cara, é interessante. Esse jogo ele terminou com 33 pontos e ajudou a série a ir a 2-1. Então, ou seja, a série estava empatada em 1-1 e ele ajudou a série ajudou a dar vantagem pro Detroit. E Era o tem, jogo chave da final, né, cara? sim, imagina, pô, o jogo tá 1-1 e tem também, Alisson, a história de um arremesso específico, tá ligado? É algo meio folclórico assim, né? Por Aham. exemplo. No documentário, o Isaiah Thomas falou que o Joe Dumars fez uma cesta, tipo um arremesso que foi muito difícil, assim, tá ligado? Uhum. O Joe Dumars meio que falou, ou tipo, meio que falou com o rosto ali no momento do jogo, ou falou pro Isaiah Thomas que, tipo, nem ele sabia como que ele tinha feito aquela ali, tá ligado? E daí o Pode Isaiah Thomas falar. falou, exato, o Isaiah Thomas falou que na cabeça dele falou, não, eu sei como é que fez, não foi tu que fez, tá ligado? Foi teu coroa, tá ligado? Então tem esse. Caramba, velho. Sério, pesquisem um arremesso, pesquisem essa história é foda. Então, tipo, tu vê o cara, ele era tão focado nisso, né, meu, no jogo, porque, pô, Sim. imagina. E, pô, e tem todo esse folclore também, querendo ou não, em cima desse arremesso. Então, vale a pena pesquisar sobre o jogador. E essa jersey, né, falar um pouquinho das jerseys antigas, igual a gente falou no Sim, último. sim. Jerseys são sempre um assunto legal. Essa jersey, meu Deus do céu, cara. Lindíssima, lindíssima. A azul, meu Deus, não tem. Muito linda. Pesquisem aí, bem classicona, o corte bem antigão dos anos 80, tá ligado? Aham, exatamente. Muito Sem foda, muito foda. essas City Editions que eles fazem. A clássica mesmo dos anos 80. Pesquisa é aquela lá. Aquela lá é maravilhosa, cara. Exato. E Alisson, por que a gente escolheu o Joe do Mars e não a Isaiah Thomas? Me diz. Então, foi por voto vencido, né, cara? Eu tinha dado a sugestão do Isaiah Thomas, mas aí tu fez a pesquisa lá e descobriu que o Joe Dumas foi tão importante nos Bad Boys de Detroit original do final dos anos 80 quanto na reedição deles em 2004, porque ele era só o cara da caneta.